Sejam muito bem-vindos ao canal A Vida em Pequenas Fábulas. Prepare-se para embarcar em mais uma jornada de inspiração, onde cada história é um convite para refletir, aprender e crescer. Aqui trazemos fábulas poderosas, baseadas nas lições do dia a dia, que tocam o coração e elevam a sua alma. Deixe seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa comunidade que busca na sabedoria a força para viver plenamente. No vídeo de hoje você vai conhecer a tartaruga e o espelho do lago. Uma história tocante que revela como até o passo mais lento pode carregar a maior das forças. Prepare-se, porque esse simples reflexo na água vai transformar a maneira como você enxerga valor, coragem e propósito. Uma lição que mostra que não é a velocidade que define quem somos, e sim o coração. No coração de uma floresta antiga, onde as árvores sussurravam histórias ao vento e os riachos pareciam cantar melodias de serenidade, vivia uma tartaruga chamada Tatá. Ela era conhecida por todos os animais por sua bondade, mas também por um detalhe que a acompanhava como sombra. Reclamava de sua lentidão todos os dias. Caminhava com passos pequenos, arrastando-se suavemente entre as folhas, e murmurava palavras tristes sobre como nunca conseguia acompanhar os outros animais. Observava os esquilos correndo entre os galhos, os coelhos saltando com leveza, e os pássaros cortando o céu em linhas rápidas, enquanto ela permanecia sempre atrás, sempre devagar, sempre a última. Essa sensação de inadequação começou a se transformar em um peso, um fardo silencioso que a fazia acreditar que era menos importante, menos capaz, quase invisível. E quanto mais pensava nisso, mais seu coração se apertava, como se carregasse dentro de si uma pedra fria que ninguém conseguia ver. Mesmo assim, Tatá tentava sorrir para não preocupar seus amigos, mas dentro dela crescia a convicção de que sua lentidão era um defeito incurável que a impediria de fazer qualquer diferença no mundo. Em um dia particularmente nublado, Tatá caminhava em direção ao grande lago cristalino da floresta, um lugar onde costumava refletir literalmente e emocionalmente sobre sua vida. As nuvens cobriam o céu em cinza, e a tartaruga sentia como se aquele clima carregado representasse exatamente o que pulsava em seu peito. Aproximou-se da margem, observou o espelho d'água tão calmo que parecia não pertencer ao mesmo mundo, e viu ali seu reflexo. Pequeno, lento, simples e, na sua visão, sem brilho. Tocou a superfície com a ponta da pata e suspirou profundamente, como se aquele suspiro carregasse dias inteiros de frustração acumulada. Pensou em como seria se pudesse correr, saltar, voar. Pensou na liberdade que não tinha, no ritmo que não alcançava, e pela primeira vez não desejou ser mais rápida apenas para se encaixar, mas porque acreditava que, sendo lenta, jamais seria capaz de ajudar alguém de verdade. Era como se a floresta inteira brilhasse com talentos incríveis, e ela tivesse recebido apenas um passo hesitante por vez. Permanecendo ali, imóvel, ela se perguntou se algum dia sua existência faria alguma diferença para alguém, ou se nasceria e morreria como a tartaruga que nunca conseguiu acompanhar ninguém. Foi então que, enquanto observava a superfície plácida do lago, algo chamou sua atenção. Uma pequena sombra se movia acima dela, distorcida pelo reflexo. Tatá ergueu o olhar com lentidão, sem imaginar que estava prestes a viver o momento que mudaria tudo. No galho de uma árvore baixa, próximo ao lago, um passarinho estava preso entre cipós finos, debatendo-se com as asas presas como se o tempo estivesse contra ele. O som de seus piados aflitos ecoava pelo ambiente, mas era tão suave que nenhum outro animal havia percebido. Tatá, porém, sentiu cada som como se fossem flechas atingindo seu coração. Sem pensar, começou a se mover. Seus passos eram lentos, sim, mas carregavam uma determinação que nunca antes existira. Cada centímetro percorrido parecia uma batalha, mas ela avançava firme, sem se importar com o tempo que levaria. O passarinho se debatia cada vez mais, o galho balançava e o vento parecia conspirar contra ele. Mesmo assim, Tatá continuou, com o olhar fixo e um propósito tão claro quanto a água do lago.
pela primeira vez, sua lentidão não importava. O que importava era chegar lá. Era ajudar. Era fazer algo que só ela poderia fazer naquele exato instante. Quando Tatá finalmente alcançou a árvore, não perdeu tempo. Usou seu casco resistente para apoiar o corpo, ergueu-se com cuidado e começou a roçar os cipós com as bordas firmes, desfazendo com paciência os nós que prendiam o pequeno pássaro. Seu movimento era lento, mas preciso. Ela não tinha a velocidade que outros animais possuíam, mas tinha algo que se mostrou ainda mais valioso: constância. A cada pequeno avanço, o passarinho piava com esperança, e isso alimentava a força que surgia dentro da tartaruga. Mesmo que o vento balançasse os ramos, mesmo que seus músculos tremessem pelo esforço, ela não desistiu. E quando finalmente o último fio se rompeu, o passarinho abriu as asas com um suspiro que parecia um agradecimento silencioso. Ele não voou de imediato. Pousou no casco de Tatá, como se reconhecesse ali uma heroína discreta e improvável. Alguém que o salvara não por ser rápida ou ágil, mas por ser forte naquilo que realmente importava: a disposição de ajudar. A tartaruga sentiu algo diferente naquele instante. Era como se uma chama acendesse dentro dela, revelando que talvez sua lentidão não fosse um defeito. Talvez fosse exatamente o que permitia sua atenção cuidadosa, sua precisão, sua capacidade de agir com calma, quando o mundo parecia em caos. Enquanto o passarinho voava em círculos sobre ela, celebrando sua liberdade recém-descoberta, Tatá olhou novamente para o lago. Desta vez, porém, não viu apenas seu corpo pequeno e lento. Viu sua coragem refletida na superfície tranquila, viu seu valor, viu a grandeza escondida naquilo que sempre julgou ser uma fraqueza. Percebeu que, se tivesse tentado correr, teria falhado. Se tivesse se apressado, teria errado os movimentos. Se tivesse sido diferente, talvez não tivesse conseguido salvá-lo. A tartaruga finalmente entendeu. Cada ser tem um ritmo, um tempo, um dom. E que não há mérito em querer ser o que os outros são. O verdadeiro mérito está em descobrir quem somos e o que podemos oferecer ao mundo exatamente do jeito que somos. A água refletia não apenas sua imagem, mas uma revelação. Sua lentidão não era um obstáculo, mas uma característica que permitia ver detalhes que os outros ignoravam. Era como se a floresta inteira tivesse sussurrado ao seu coração: você é suficiente, exatamente como é. E assim, naquela tarde que começou cinza e melancólica, nasceu uma nova consciência dentro da velha tartaruga. Ela voltou para casa com o passo igualmente lento, mas o coração mais leve do que nunca. Não havia mais pressa em seus movimentos, nem vergonha em seu ritmo. O passarinho, de tempos em tempos, pousava em seu casco para acompanhá-la, como forma de gratidão eterna. A floresta, antes cenário de suas inseguranças, tornou-se agora o palco de sua própria descoberta. E Tatá, pela primeira vez, entendeu uma verdade que transformaria completamente sua vida. A velocidade nunca determinou o valor de ninguém, mas o coração sempre determina. Essa passou a ser sua lição, sua essência e sua mensagem para todos que cruzavam seu caminho. Não importa o quão devagar você vá. O que importa é a grandeza com que você decide caminhar. É assim que a história termina, deixando ecoar a moral que nasce da própria alma da tartaruga. O mundo não precisa de rapidez, precisa de propósito, de compaixão e de corações dispostos a ajudar, mesmo que um passo de cada vez. Para você que chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo do canal.